Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Obrigado por você acompanhar o canal, por você acompanhar os episódios. No último episódio eu recebi muitos bons feedbacks. Então, esse projeto, essa força que vocês dão, faz com que a gente continue trazendo pessoas especiais e um conteúdo de relevância para a sua carreira e para o seu negócio. Hoje, recebendo mais uma pessoa espetacular, que eu tive o prazer de trabalhar. Trabalhamos na mesma empresa, em alguns projetos, e eu falei, pô, a gente precisa trazer a história desse cara de novo aqui. Hoje nós vamos falar com o Rodrigo Lucato, ele é Business Process Management no mercado eletrônico. Ele já contou a história dele aqui no canal, então você pode acompanhar aqui no card, você vai poder conhecer um pouquinho mais do Lucato. E hoje nós vamos explorar novos assuntos, o que ele está fazendo da carreira, vamos falar de liderança, networking, gestão de negócios. Então, conteúdo de muita relevância para você. Rodrigo, muito obrigado por você ter topado fazer esse bate-papo com a gente, que vai ser muito bacana para a gente poder trocar uma ideia e gerar conteúdo para essa galera aí. Obrigado. Legal, Paul. Obrigado você, obrigado para todo mundo aí que acompanha já o seu trabalho há bastante tempo, né? Que eu acho que traz bastante conteúdo relevante, realmente, como você falou, que hoje é importante para todo mundo. E é sempre um prazer, cara, trocar uma ideia contigo primeiro, né? Que a gente sempre se deu super bem aí nos projetos e tal. E eu acho que a gente precisa fazer isso, compartilhar um pouco das nossas vivências, das coisas que nós temos feito nas empresas ou mesmo na vida, para a gente tentar levar o maior número de conhecimento, o maior volume de conhecimento para as pessoas. Então, porra, é um prazerzaço estar aqui. E vamos falar bastante, que acho que tem bastante história para contar. Muito certeza, caos para contar, né, cara? Sensacional, cara. Uma honra receber você. Imagina. Bom, aproveite, se inscreva no canal, curta, compartilha, comente. Isso é muito importante para a gente poder ter o feedback de vocês, para a gente continuar gerando conteúdo. Mas vamos lá. Lucato, vamos falar um pouquinho de carreira, seu momento de carreira, né? Você fez uma transição recentemente, né? Foi uma transição bem interessante, você me ligou pra gente poder bater um papo. Forçada, é isso que nós vamos falar, né? Isso que eu queria trazer. Me conta um pouquinho como é que foi esse processo na sua carreira. Você estava numa baita de uma empresa, sim, muitos anos trabalhando lá, isso, e de repente tem uma cisão que você não esperava. E aí como é que foi isso, cara? É uma transição forçada e inusitada, porque eu mudei várias vezes de empresa, mas sempre por iniciativa minha. Então eu tava na Siemens, né, uma baita empresa, super grande, sensacional, como sempre tem. Inclusive indiquei agora a minha antiga área como fornecedora, né, então indiquei com um cliente para eles. E aí por uma série de mudanças, como toda empresa grande, uma série de mudanças, cenários, eu acabei sendo desligado. Foi uma conversa super tranquila, né, com o meu diretor. Eu já era uma coisa que eu já vinha esperando por uma série de mudanças realmente de cenários, clientes, a área ficando um pouco menor. Então, acabou que eu fiquei grande, né, para a área não tão grande assim. Então, eu tive essa transição. Em 30 anos de carreira eu nunca tinha passado por isso, né? Difícil, porque é uma experiência diferente, né, cara? Eu nunca tinha passado por isso. E aí vem um pouco do emocional, né, Paul? Que você, por mais que você sabe que não é, e foi, né, me dito isso, eu falo, cara, não é você, não é performance, realmente é um cenário completamente diferente, mas vem um pouco realmente da insegurança, fala assim, porra, o que eu podia ter feito mais? Falhei em algum momento, tá, né? Conversando até com a minha esposa, e ela falando, não, imagina, não. Então aí é hora de você realmente respirar e começar a me movimentar. Então, como eu disse, assim, foi uma conversa muito transparente, muito fair mesmo. Também já era uma coisa que eu esperava, então não foi nenhuma surpresa. Mas é um momento difícil, sempre é um momento difícil. Eu nunca tinha passado por isso, principalmente quando você nunca passou por essa situação de ficar sem trabalho efetivamente, né? Porque uma coisa é você mudar, pedir demissão e ir para outra empresa, porque você já estava negociando e tal. Até fazer um sabático, né? Por decisão. Exato, alguma coisa assim. Mas aí vem o poder do networking, né? Que a gente já estava conversando até um pouquinho antes aqui, fora do ar. Graças a Deus também, eu sempre cuidei muito bem da minha rede de relacionamento. Primeiro porque eu gosto, cara. Eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar, eu gosto de aprender com as pessoas, passar um pouco também do meu conhecimento. Então eu sempre cuidei bem dessa rede de relacionamento por conta disso.
E eu acho que é também um pouco do seguro do carro, né? É uma coisa que você tem que ter para não usar, para usar para bater papo. Mas se você precisar, ela tem que estar ali ativa. E aí, então, foi na segunda-feira. Na segunda-feira à noite eu já comecei a fazer contatos. E aí tem uma coisa bacana, né? Uma história legal, que minha esposa até falou assim: a gente foi jantar no dia, eu tava bem chateado, lógico, né? E aí nós fomos jantar e ela falou assim: eu não quero você fazendo nada essa semana. Eu quero você relaxando, você tá estressado, blá, blá, blá. E eu falei assim: ó, negativo. Primeiro porque eu não consigo, meu perfil não é assim, né? Eu sou um cara muito ativo e tal. E falei: segundo, eu posso perder alguma oportunidade já essa semana. Eu posso ir almoçar com o cara na semana que vem e o cara falar assim: poxa, mas eu tinha uma oportunidade semana passada Perfeito para isso, cara, você, perfeito. né? Então na segunda noite eu já comecei a fazer contatos. Olha, vamos almoçar, aconteceu isso, tal, queria trocar uma ideia com você e tal. E eu sempre tive uma lista de pessoas pronta, né, de contatos a fazer em caso de necessidade, ou mesmo em projetos e tal, não sei o quê. Então eu comecei a contatar essas pessoas. Aí na terça-feira eu fui tomar café com um amigo meu, né? Contei isso pra ele e tal. Ele falou: ah, normal, isso acontece, já aconteceu comigo também e tal. Esse cara foi, puta, vice-presidente do Walmart e tal, né? E aí na terça-noite, pô, ele me liga e falou assim: ó, acabei de conversar, saí da academia, tava conversando com uma pessoa e o cara tá precisando de uma pessoa com o seu perfil. Ele tá expandindo os negócios dele, ele precisa de alguém para ir lá, entender as necessidades do cliente, trazer para dentro, transformar isso em produto, acompanhar o projeto, fazer acontecer. Ele falou: olha, eu acho que tem tudo a ver com você e tal. Falei: pô, bacana. E na quarta eu fui almoçar com o diretor do mercado eletrônico, que é onde eu estou atualmente. Só que a ideia não era falar assim: ah, você tem algum trabalho? Né? Era trocar ideia. Trocar ideia. Mas, olha, sair. Primeiro assim, vamos fazer algum projeto? Né? Porque eu também estava procurando até fazer projetos mesmo, não só também me recolocar. Porque eu gosto de produzir. Pô. Eu sou um cara que gosta de produzir, gosto de entregar coisa e tal, né? Então, a ideia era muito mais assim: olha, vamos fazer algum projeto? Ou mesmo, eles têm muitos clientes, se você puder me indicar para outros clientes e tal. E ele me conhecia só do projeto, né? Que a gente implantou lá o mercado eletrônico na Siemens e tal. E aí a gente começou a conversar, e eu falando um pouco mais de carreira, do que eu já tinha feito, né? De outros projetos e tal. Aí, do nada, assim, ele vira e fala assim: Lucato, eu não vim pensando nisso. Cara, mas eu tenho uma oportunidade para trabalhar comigo e eu estou procurando uma pessoa desde janeiro e não acho. Né? Porque é uma pessoa que tem que ter um perfil mais amplo, tem que conhecer de vendas consultivas, de ir lá entender a necessidade do cliente. Só que tem que entender também de projeto, de processo, porque tem que fazer acontecer essa demanda e tal. E eu não acho, porque às vezes o pessoal ou muito projeto, mas não sabe vender e tal. E aí eu falei, trabalhei em consultoria, vendia projeto. E a nossa área, né, pô, de melhoria de processo, eu estou o tempo todo vendendo projeto. Exatamente. Mesmo internamente, eu estou o tempo todo vendendo, porque eu preciso convencer a pessoa da área que ele tem que mudar, que ele tem que fazer outras coisas. Ele falou: então eu não vim pensando nisso, mas agora falando das coisas que você já fez, ele falou: você encaixa com uma luva. E as pessoas lá já te conhecem pelo projeto, tal, tal, tal. E aí ele começou a falar um pouco dos desafios da área. E eu falei: nossa, acho sensacional. Ele falou: você topa? Eu falei: pô, topa. Ele falou: então você vai ter que passar pela diretora de RH e o CFO, que são os diretores que não te conhecem lá. Eu falei: tá bom. E aí, pô, foi assim, aí eu saí do almoço e liguei pra minha esposa. Falei: lembra que eu falei pra você segunda-feira? Que se eu fosse... Porque eu podia ter ido almoçar com esse cara na outra semana. Exatamente. E ele ter achado alguém, né? Então, isso, perfeito. Poderia ter acontecido naquele dia, mas eu fiz, mas eu não perdi tempo, né? Eu não perdi o timing. Então, assim, ele poderia ter ido almoçar com ele e falou: pô, eu tava procurando com uma pessoa, mas fechei semana pra... Tudo bem. Poderia acontecer, mas eu não deixei as oportunidades escapar. Você não perdeu o timing, né? Essa é a grande chave. E aí eu liguei pra minha esposa e falei: lembra que você fica ali pra você? Eu falei: acabei de sair daqui com uma oportunidade muito quente, né? E aí foi assim, eu fiz entrevista com a diretora de RH na sexta, na segunda com o CFO, na quarta eu recebi a proposta. Né? E falei para eles, falei: olha, se vocês também quiserem fazer um projeto, não, a gente quer você aqui no time, pô, a gente gosta muito do seu trabalho e tal. Cara, que sensacional. E aquela também oportunidade que eu tive, que também fiz uma entrevista, também gerou proposta, tudo, mas aí eu escolhi o mercado eletrônico até por conta de... Eles têm um projeto também internacional, né? Então tem operação já em Portugal, Estados Unidos,
É por conta da amplitude do México, negócio então tá, também, e é tá um mais negócio mais alinhado, né? dinâmico, enfim. Então, eu acho que assim, essa transição aconteceu, foi muito legal, porque daí agora eu tô super feliz, né, onde eu tô. E como eu disse, nossa, só tenho a agradecer, a Siemens é uma baita empresa, aprendi muito lá, né? Você Cara, passou por é lá uma escola, também, cara. uma baita Uma empresa, não baita tenho o que empresa. falar. E tanto que aí aconteceu isso agora também. Então, um cliente nos procurou para uma solução que nós não temos de prateleira. Então a gente teria que desenvolver e não era muito o core que nós queríamos. E aí nós fomos conversar com o diretor de produto nosso para falar assim, olha, mas é uma oportunidade boa, poxa, mas não é muito core. Seria legal se a gente tivesse um parceiro para indicar, mas a gente não tem. Eu falei, não, eu tenho a Siemens, porque a minha antiga área, que é o Shared Service lá, faz isso, inclusive faz para outros clientes, tudo. Eu falei, eu tenho, né, a Siemens. E aí liguei pro meu antigo diretor, falei, olha, tem uma oportunidade assim, 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 se interessa para vocês? Pô, e é uma baita empresa grande, né? Ele falou, lógico que interessa. E aí eu levei, então, Cara, isso é networking, né, isso é cara? network. Isso é E assim, networking. e aí eu ouvi já de uma pessoa que falou assim, eu não faria isso. É porque a pessoa fica Porque, magoada, né? Fica sentida e cara, e assim, não faz não faz sentido, sentido, só vai porque... trazer coisa ruim para sua vida. Exatamente, Porque, exatamente. pô, você pode não acreditar em nada, em religião, nada disso. Mas você negar que a vida é feita de energia, Não tem como, né? Mesmo aí porque aquilo que você come é caloria. Então, eu já costumo dizer assim, se você não acredita em energia, o que você come é é caloria. Então, caloria. já estamos Então, cara, falando por eu aí. vou tentar jogar energia boa pro mundo. É isso aí, Eu não tô isso falando de aí. ser bonzinho, de ser, né, Cara, nada mas isso disso. acontece que às vezes o baque é tão grande, a pessoa fica emocionalmente afetada, né? Né? E aí a pessoa não consegue Separar as separar coisas. as coisas. Separar as E no coisas. final das contas, eu sempre penso assim, a empresa que você passou, independente se seu chefe era bom, se a empresa era boa ou era ruim, era a oportunidade que aquilo que você tinha e Uhum. ela agregou de alguma forma na sua vida, seja através de salário, seja através de conhecimento. Então, assim, Perfeito. você utilizar isso como uma fonte de... E mostrar para a empresa, porque a gente nunca sabe se amanhã, e aí pouca gente sabe, mas muitas pessoas que trabalharam na Siemens saíram, voltaram a trabalhar de Isso. novo, justamente por conta do relacionamento Isso. que tinha internamente. Ou seja, você deixa uma porta aberta e você sabe que não foi uma questão ali pessoal, pontual e Não, com você. isso. Uma questão do E mercado. separar as acontece. coisas, né? Assim, eles são bons no que, né? A área lá é bom naquele serviço. E aí eu atendo um cliente, e eles são clientes nossos também, a Siemens, né? Sim. Então, eu não tenho a solução direta para aquele cliente, mas eu dei a solução para ele, né? Porque eu levei um parceiro, então eu dei, tá aqui, ó, eu não vou fazer, mas tá aqui a solução para você. E ao mesmo tempo eles são clientes nossos, a Siemens, então pode só até aumentar relacionamento com eles e tal. E segundo, de você saber separar as coisas. Como você falou, foi uma situação ali pontual, foi uma conversa muito tranquila com o meu diretor quando eu fui desligado. E não fazia sentido eu não levar isso agora só por picuinha. Não, tá perfeito. E eu acho que a cara. energia que Perfeito. esse tipo de energia te leva para baixo. É isso aí. Eu quero fazer as coisas irem para cima, cara. Cara, esse é o segredo. E uma das coisas que você então- faz, que eu falo pra todo mundo fazer, é blindar a carreira. O que é blindar a carreira? É você manter um networking ativo. Ter a sua lista ali de pessoas, tá gerando É valor, isso. tá se comunicando. Porque, cara, 85% das vagas não estão no LinkedIn, no Isso. site, Glassdoor e tudo mais. Isso aí. Essa posição com certeza não tava. estava. Ou seja, foi um bate-papo, uma oportunidade, ou seja, essa blindagem de carreira que é o que eu falo. O networking, ele te blinda e você é a prova de que isso. Quanto tempo você demorou para voltar pro mercado? Você foi 10 desligado? dias. 10 dias. Em 10 10 dias. dias você voltou pro mercado. Não, eu falo assim, agradeço, lógico, teve a sorte, aliado realmente com o preparo, com a condução, de ir atrás no tempo certo, de tudo, né? Então, eu sei que muita gente demora, claro, isso não é o padrão, mas realmente ajuda, porque, falando, no dia seguinte eu fui tomar café com uma pessoa que eu conheci, já surgiu uma oportunidade, no outro dia também, aí conversei com você, e aí essa coisa legal, mesmo quando surgiram essas oportunidades, eu não parei de conversar com outras pessoas. Essa é a chave. Não Parei. ficar olhando só uma eu falei, oportunidade. eu falei, né? se não der certo, É isso aí. essas duas. Perfeito. Aí eu fico 15 dias parado, aí começo, não. Então eu falei com você, falei com uma outra pessoa também que eu conhecia, então, mesmo quando surge, porque uma oportunidade surgiu no dia seguinte e a outra um dia depois. Então, mesmo quando surgiram essas oportunidades, eu não parei de prospectar. Porque eu não podia contar com dar certo. E se não der certo? Porque por mais que, por exemplo, no mercado eletrônico ele falou, né? Ele falou assim, olha, todo mundo te conhece, os diretores gostam de você, do seu trabalho, do seu perfil, né?
Mas se algum motivo eu falo, não, poxa, não deu, não acertou de salário, não acertou alguma coisa. Então eu não parei de prospectar. Porque isso depende de vários fatores, né? Então não dá para parar de Não, prospectar. Você tem que, é cara, isso. perfeito, cara. Eu fiquei Então muito feliz quando eu soube. Eu falei, cara, sensacional. E não dava, profissional como você não dava para ficar no mercado, cara. Não dá para ficar no mercado. E aí eu falo assim, e aí tem eu sempre tive, né? Eu sempre tive uma lista de pessoas a contatar. Mesmo quando, por exemplo, estava te contando também, tem um grupo de amigos que trabalhou comigo, que a gente trabalhou junto tipo, em 98, 2000. E trabalhamos na Credit Card junto. E aí a gente se reúne, tem um grupo no WhatsApp, a gente se reúne no mínimo 3 vezes por ano, tal, né? Às vezes menos, que a galera é meio complicada, né? Mas sempre roda ali no grupo, olha, gente, tem uma oportunidade para trabalhar comigo, alguém tem alguém para indicar? Né? Então, assim, mesmo a gente, eu gosto também de indicar pessoas, porque eu acho que nós também fazer essa parte de indicar pessoas, indicar profissionais bacana e tal. Então sempre roda. Então tem uma lista de pessoas que você possa procurar em caso de necessidade, ou mesmo para falar, essas são as pessoas que eu tenho que manter contato. Mas também não só com interesse profissional, né, Paulo? Interesse pessoal. Pessoal, alguém que vai te agregar, é isso aí. Uma pessoa que vai te agregar, né, pessoalmente, que são ideias bacanas e tal. Eu pode parecer clichê, né, aquela frase de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Essa frase é perfeita. Eu não tenho dúvida. Essa porque frase é perfeita. As pessoas ou te levam para cima ou te levam para baixo. Né? Então, você tem que ter uma lista de pessoas ali que vão te agregar, pessoas que com conteúdo bacana, que você vai se divertir, lógico. Então, não tem que ser só interesse profissional. É o que eu digo para todo mundo. O network ele nasce da conexão emocional entre você e a pessoa. Não tem nada a ver com questão profissional. Uhum. A construção vai te levar em algum momento para isso. Mas esse não é o fator principal. Você tem que estar interessado pela pessoa, você tem que ajudar a pessoa, seja com conhecimento, você tem que absorver, você tem que se nutrir, né? Eu gosto muito do Luciano Pires falar da liderança nutritiva, né? Quando você senta com a pessoa, você sai de lá melhor do que quando você sentou para conversar. Você tá rodeado dessas pessoas, cara, elas sabem que você é boa, elas vão te indicar, a coisa vai acontecer. O problema é o quanto você se preocupa com a sua marca a ponto de entregar um resultado e falar o seguinte, cara, isso foi bem feito. E você falou uma coisa bem interessante aí. Esteja primeiro a fim de ajudar. É isso aí. Plantar depois primeiro. Ser ajudado. É isso aí. Então, se você quer receber alguma coisa, você tem que primeiro fornecer alguma coisa para a pessoa. E eu tenho uma coisa comigo, pode parecer arrogante, pode parecer o que for, mas eu tenho uma meta pessoal, assim, que eu falo que ninguém pode passar pela minha vida e sair igual. A pessoa tem que passar pela minha vida e sair melhor. Cara, esse é um princípio fantástico, cara. E quando eu falo isso, é todo mundo mesmo. Quer seja um garçom num restaurante que me atenda, que eu troco uma ideia e que eu fale alguma coisa para ele ali que ele fala, vou pensar nisso. Né? Então, eu acho que as pessoas passam pela sua vida, você tem que tentar, de alguma forma, fazê-las serem melhores. Tem que gerar alguma coisa. Fazer algum valor melhor. Por que eu falo? Se você faz isso, você vai no fluxo. Né? Se você está fazendo as pessoas irem para cima, você vai no fluxo. Aconteceu um caso, e assim, só um caso dessas coisas que eu faço, e faço isso com todo mundo, e faço porque eu gosto mesmo. Um dia eu parei no semáforo, aí veio um cara com um potinho de bala, assim. Quer comprar bala? Eu falei, quanto custa? Ele falou, não tem preço. Eu peço para as pessoas me darem quanto quiser e pego um punhado de bala. Eu falei, você tem 5 minutos pra gente conversar? Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, tem 5 minutos? Tem. Eu falei, então encosta aqui. Tinha um posto, eu encostei. Aí ele veio, né? Ele veio. Eu falei, olha, primeira coisa, nunca deixe de pôr preço no seu trabalho. Você está aqui trabalhando, cara. Né? Você não pode não pôr preço no seu trabalho. Não, é que eu acabei de ser demitido e eu não sabia o que fazer e tal. Eu falei, olha, primeira coisa, sensacional sua atitude. Você não está em casa parado, chorando, esperando as coisas acontecer. Você está aqui. Então, você vai fazer o seguinte, você comprou esse saco de bala, não comprou? Comprei. Então, você vai chegar em casa, você vai contar quantas balas tem, você vai dividir pelo preço que você pagou. Beleza? Aí você vai chegar lá no seu preço de custo. Aí você tem que pôr um preço em cima. Por quê? Com o que você arrecadar aqui, você tem que comprar outro saco de bala, você tem que comer, né? Você tem que sobrar um dinheirinho para você e tal. Porque imagina se você arrecadar aqui, se você não põe preço, o que você arrecadar foi menor do que você pagou no saco de bala. Aí ele falou, puta, é verdade, eu não tinha pensado nisso, tal, não sei o que. Bom, aí eu fiquei conversando com o cara ali,
uns 10 minutos. Ele falou, olha, muito obrigado, cara. Porra, você me ajudou pra caramba, tal, não sei o quê. Então, assim, primeira coisa, o que ele ia fazer com isso, Paul? Pode não ser Ele nada, podia fazer. Não, exatamente. ele podia sair dali e falar assim: meu, esse cara é maluco, velho. Esse cara é maluco. Não vai, né? Ele podia não fazer nada. Exatamente, Então, assim, exatamente. eu não posso também fazer a coisa esperando que a pessoa. Eu faço porque eu gosto, e assim, o que ele vai fazer com essa informação, aí é com ele. Mas você, pelo menos, de alguma forma, plantou alguma coisa Não, nele. aí vem o final da história. Passo eu 20 dias depois no mesmo semáforo. E minha esposa estava junto as 2 vezes. Pra não deixar mentir sozinho, né? Passo eu no mesmo semáforo, veio o cara. Com potinho de bala e etiquetinha assim, ó, R$2. Puta que Porra, cara, é sensacional, velho. Eu ajudei esse cara pro resto da vida. É isso aí. Pro resto da vida. Entendeu? E com que interesse? Zero. Que interesse eu tinha de fazer isso? Pessoal, o que eu vou me beneficiar? Nada. Mas por quê? Porque eu acredito nisso. Isso é uma coisa que eu acredito, de você fazer as pessoas serem melhores, Cara, você fazer as pessoas irem para sensacional. frente. Né? Baita história. E em qualquer situação, quer seja do CEO da empresa até o garçom, cara. Cara, mas é isso que faz a diferença. E aí é aquilo que eu falo sempre. Você primeiro tem que plantar para colher. Isso. Independente se seja para a pessoa ou para o universo. De alguma forma você vai ser abençoado por aquilo que você gera. Isso E aí. quando você realmente, genuinamente faz isso pelas Isso. pessoas, o universo se encarrega do resto, cara. O universo traz todo É o isso resto, aí. entendeu? Natural. É isso aí. Então eu gosto disso, eu falo, eu tenho essa missão, vou dizer assim, pessoal, de que as pessoas não podem passar pela minha vida e sair igual, cara. Não pode. Tem Sensacional, que sair cara. melhor, tem que falar alguma coisa que faça elas pensarem, né? E eu vou aprender com essas pessoas também. É isso Você aí. também está aberto a aprender, porque escutar, porque eu tenho essa coisa que eu também já escutei, que assim, quando você está falando aquilo, enquanto você está falando, você está repetindo aquilo que você já sabe, Exato. que é legal você compartilhar, mas também escutar, porque se você não escutar, você não vai aprender nada novo. Exatamente. E você né? nunca sabe da onde vai sair um insight bacana, às vezes um aprendizado, uma lição de vida, ou seja, é tudo aquilo que você vai se nutrindo e vai Isso, contribuindo também. Cara, né? que top. História fantástica, cara. É. Fantástica. Lucato, queria falar um pouquinho de liderança também. Uhum. Business Process Management. Você gere processos, normalmente processos de melhoria e otimização. Uhum. E, obviamente, dentro desse processo, você está gerindo um processo e muitas vezes você tem equipes de outras áreas. Cara, qual que é o desafio da liderança num processo de melhoria de redução de custos, a melhoria em si, onde você tem que lidar com pessoas com quem você não é líder direto, o medo delas de perder o emprego por conta de uma automação, alguma coisa, porque as pessoas retêm informação por proteção própria. Uhum. Cara, como é que foi esse desafio na sua carreira, né? E como é que você enxerga isso nesse mundo hoje, né? Nesse mundo pós-pandemia, com as pessoas cada vez mais com medo e tudo mais? Então, não é realmente uma tarefa fácil, porque como você falou, principalmente por você liderar pessoas que não respondem hierarquicamente para você, né, nesses projetos. Então, eu acho que o primeiro ponto é realmente você mostrar para a pessoa que você está ali para ajudar no resultado dela. E não simplesmente para mudar alguma coisa por mudar, por fazer alguma coisa. Então, você tentar levar para ela, falar assim, eu vou te ajudar a você ter melhor resultado, você fazer coisas diferentes e tal. Né? Segundo, cara, liderança por influência, que é uma também, né, literatura, tá, um conceito de liderança por influência. O que é liderança por influência? Você sempre combinar o jogo com a pessoa, você nunca vai passar essa pessoa, né? Se você for fazer uma escalação, por exemplo, então, imagina que eu estou lá num projeto e tem um gerente de uma área que está devendo uma informação ou uma tarefa do projeto. Aí você cobra ele e fala, não, poxa, olha, agora não vou conseguir. Olha, não, agora não vou conseguir. Aí você, olha, fulano, eu entendo, você está com muita demanda, mas eu vou ter que reportar isso para o diretor do projeto, que está atrasando o nosso cronograma. Então eu vou reportar que você não está conseguindo entregar, até para tentar te ajudar e tal, né? Mas por quê? Porque primeiro assim, você dá a chance pro cara, se ele estiver te enrolando, né? Pra ele poder reagir Pra ele poder reagir tempo. e falar assim, e se não... E eu tô combinando o jogo com ele, eu falo assim, ó, eu vou escalar, tá? Porque se você escala e não combina, você perde o cara depois. Perde o cara. Né? Aí o cara começa a reter, então, segurar. a liderança por influência é sempre assim, né? Você combinar o jogo,
Olha, vamos, pessoal, temos tais tarefas para entregar até tal data. Tudo bem? Alguém tem alguma coisa contra? Essa data tá boa, tá boa, tá bom. Porque daí o grupo acordou. Não sou eu que estou impondo como gerente do projeto, né? Então, e é realmente difícil. Por quê? Porque você está lidando com pessoas com características diferentes, anseios diferentes e tal, né? Então, você tem que buscar essa harmonia e não deixar de ser duro às vezes quando precisa, escalar o tema quando precisa, mostrar para a pessoa que você está atento às coisas, que não vai só enrolar, você vai levar isso para cima para quem de fato pode ter um poder maior que o seu e decidir. Então, é uma arte, né, Paul? Porque também eu falo que liderança, você não pode usar um estilo de liderança o tempo todo. Exatamente. O bom líder é aquele que Se navega adapta. em todos os estilos, É né? isso aí. Assim, dependendo do momento. Então, por exemplo, eu tive equipes muito tempo, hoje eu tô olhando mais, falando, melhoria de processo voltado para o cliente, como é que a gente vende mais, né, ao serviço que a gente ainda não vende para esse cliente, como é que eu faço chegar lá, o que ele tem de necessidade, trago para dentro e vejo os produtos que a gente tem e levo. Mas eu tive equipes muito tempo. E aí, às vezes, eu falo, né? Você olhar para a pessoa além do profissional, enxergar a pessoa mesmo. Por quê? Porque você precisa da pessoa produzindo. Então, às vezes, já aconteceu comigo, às vezes, de assim, o cara se sentir que a pessoa não está bem um dia, não está bem 2 dias, não está bem. E aí você vai conversar, pô, o que está acontecendo, cara? Tô sentindo você hoje, né? Mas já tem uma semana, sentindo você meio desanimado, tal, não sei o quê. E já aconteceu, às vezes, pô, sei lá, cara, briguei com a minha namorada, a gente se separou, tô mal, não sei o quê, blá. Falou, ó, cara, faz assim, ó, vai pra casa, fica 2 dias lá, resolve suas coisas, depois você volta. Não, mas eu falei, não, fica tranquilo, a gente dá um jeito aqui e tal. Primeiro, por quê? Porque você tá olhando pro ser humano, cara, Exatamente. né? Você tá olhando pro ser humano. Segundo, eu preciso do cara ali bem, produzindo. Cara, Não adianta ele estar ali isso é foda. daquele E jeito. esse cara tá muito conectado, até com o Diógenes, no primeiro episódio, ele falou, cara, eu não preciso da pessoa, do corpo da pessoa, eu preciso do coração, preciso dela ali lógico, vibrando, entendeu? fazendo Senão as coisas, senão não adianta, né? E terceiro, a hora que você precisar desse cara, ele vai virar à noite trabalhando com você, porque ele fala assim, pô, esse cara me enxergou, né, como um ser... E já aconteceu isso mais de uma vez. Então, eu acho que, assim, a liderança é exatamente isso, e quer seja num projeto, quer seja com a sua equipe. Então, a liderança é você, às vezes, ser duro, cobrar, às vezes, dar colo, que eu falo, né, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Por que você não está entregando e tal, né? Às vezes, negociar, então... O Bernardinho fala isso, né, cara? Eu lembro, tem uma história dele no livro dele, que ele fala que a primeira geração que ele ganhou as Olimpíadas era uma geração mais cascuda, que ele sentava a porrada nos caras, desafiava eles, falando assim, você não consegue. E os caras falavam assim, seu filho da puta, então você vai ver, agora eu vou fazer... Ele tinha a honra de provar, vou provar. Pro chefe. Aí foi trocando a geração e ele continuou fazendo a mesma coisa. E ele sentia que os caras se abatiam com isso. Aí ele falou, opa... Aí ele teve que mudar o estilo. E depois ele foi campeão de novo nas Olimpíadas aqui, né, no Rio. Porque ele falou, ele teve a capacidade de entender, porque não adiantava ele fazer a mesma coisa com aquela outra geração que respondia de forma diferente. Então, assim, né, a liderança, eu acho que é uma coisa difícil, realmente, e que você tem que gostar. Você tem que gostar de liderar pessoas, tem que gostar de desenvolver pessoas. Porque o liderar não é só dar ordem. É você fazer ele crescer junto com você, né? Não tem da ordem, porque é o fazer, né? Você tem que fazer a pessoa fazer aquilo por você. Então, da ordem é muito fácil. Ó, faz aí porque eu tô mandando, eu sou seu chefe. Você vai fazer isso. Cabe mais, né? Hoje não cabe mais. Você vai fazer isso por pouco tempo, você vai perder a pessoa, vai perder a equipe. E principalmente no nosso caso, que eu tô falando, que assim, maioria dos projetos, minhas equipes não eram grandes, mas eu tinha equipes indiretas, porque eu estava liderando um projeto, eu estava liderando uma pessoa ali. Então, assim, quando você não tem a liderança formal dessa pessoa, dessa equipe, você tem que ir, eu falo, liderança por influência. É negociar, é entender, é enxergar a pessoa, é combinar o jogo, né? É avisar que você vai fazer tal coisa. Então, eu acho que é nesse caminho, pô. Cara, né? sensacional. E como é que você tem visto as gerações
neste contexto? Porque hoje nós temos múltiplas gerações trabalhando juntas numa mesma empresa, muitas vezes na mesma área. Uhum. E como é que você vê isso? Porque a geração mais nova é uma geração que consome o conteúdo mais rápido, numa velocidade diferente de uma geração mais... E com um valor diferente. Exatamente. Um valor diferente. Eu vejo com muita preocupação, tá? Essa geração mais nova. Por que eu falo isso? Porque a gente estava até conversando também um pouquinho antes fora. Eu acho que o valor agregado do que essas pessoas estão consumindo hoje é muito baixo. E está tirando muita capacidade intelectual das pessoas, de fazer pensar mesmo. Porque quando você vê um texto difícil, quando você tenta entender alguma coisa mais difícil, você leva isso para o resto da vida, para resolver problemas. Porque a vida é resolver problema, cara. E eu vejo essa geração tá muito descartável, né? Não funciona, vai lá, descarta, faz outra e coisa. O conteúdo de baixo valor agregado, que não pensa muito e tal, né? Mas ainda tem pessoas dessa geração mais nova também com muita vontade de crescer, de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu trabalho no mercado eletrônico, que é uma empresa de tecnologia. Nós temos uma plataforma de sourcing completa, super modular, super ágil e tal, né? Mas através dessa plataforma a gente quer fazer as áreas de compra darem muito mais resultado. Mas é uma empresa de tecnologia, com muita inovação e tal, desenvolvimento de novos produtos. Então tem uma geração mais nova ali trabalhando. E eu vejo que tem também pessoas ali muito a fim de fazer, de desenvolver e tal. É uma mescla sensacional, eu acho, se for bem aproveitado. Porque nós somos imigrantes digitais, eles são nativos digitais, né? Então nós tivemos que nos adaptar. Eu acho que nós temos mais valor nesse sentido. Porque nós tivemos que nos adaptar. Os caras nasceram assim, né? Não, lógico, cada um tem o seu valor. Mas para nós foi mais difícil, porque a gente teve que se adaptar da datilografia para o computador. É isso aí. Entendeu? Então, essa mescla eu acho sensacional. A gente tem um pouco mais de casca, mas essa geração que está a fim de fazer, que responde mais rápido, que tem essa agilidade, eu acho sensacional também. Porque nós precisamos disso hoje em dia. Só precisa tomar um cuidado de não querer mudar, transformar o negócio toda hora. Porque senão você nunca vai ter uma coisa de valor, você nunca se sustenta. Né? Então, essa velocidade de conhecimento, de aprendizado, mesmo de fazer coisas novas, tem uma geração, sim, que está a fim de fazer. Mas eu vejo muita preocupação uma outra parte dessa geração que não está mais muito a fim de muita coisa, não. Né? De produzir coisas de conteúdo, de pensar, A gente estava falando, às vezes você vê uma página no Instagram, cara, que tem milhões de seguidores. Aí você entra na página da pessoa... Cara, não tem um conteúdo relevante. Posso te dar um exemplo? Se você pegar o Critique, que é o podcast do CEO do Flow, e você vê quantos inscritos tem e quantos inscritos tem outros podcasts, e ele só leva CEO para falar de negócio, de coisa de alto nível, cara, o canal deles tem o quê? Muito menos, não dá 10% do que outros canais de entretenimento. Entendeu? Então você vê que as pessoas estão muito mais focadas no entretenimento do que usar a internet como um mecanismo de conhecimento, entendeu? E veja, de novo, eu não sou contra esse tipo de conteúdo. Óbvio, eu também preciso relaxar às vezes. Eu assisto besterol, né? Eu fico às vezes navegando sim no Instagram sem ver nada. Cara, todo mundo precisa relaxar a cabeça. O problema é só isso. O quanto você dedica para o entretenimento e o quanto você dedica para desenvolvimento. Então... E, inclusive, a média de leitura caiu muito de livros, seja digitais ou normal, por conta da internet, dessa velocidade. Porque você está consumindo coisa muito curta, né? Exato. Quem vai pegar um livro lá do Harari da vida e pegar lá 400 páginas que o pessoal não lê, Exato. Não lê. Então, isso que eu falo assim, quando você treina, você está treinando sua capacidade intelectual, você está treinando sua capacidade de resolver problema, você está treinando sua capacidade de fazer coisas melhores. Então, não é só assim, mas eu não vou fazer nada com isso. Não, vai sim, vai te ajudar na vida isso. Né? Mas, então, assim, eu acho que tem uma boa parte da geração atual que é legal, que eu gosto. Então, é assim, eu não tenho nada contra rapidez, muito pelo contrário. Veja, eu acabei de passar por uma mudança e eu tive que ser rápido e eu tive que me mexer rapidamente e tal. E o meu trabalho é fazer mudança. Então, como é que eu posso ser contra a mudança? Não tem como. O meu trabalho é fazer mudança há mais de 20 anos.
Mas eu vejo com preocupação quando você não vê a pessoa querendo desenvolver alguma coisa, não querendo produzir, né, não querendo entregar coisas de valor e tal. Aí eu vejo com uma preocupação. Mas tem uma geração mais nova que sim, está muito afim de fazer, de construir coisas novas, de valor agregado. Então, no ME mesmo, nós temos muita gente lá nova, muitas pessoas novas, não só de empresa, mas de idade, fazendo coisas sensacionais, desenvolvendo novos produtos, dando ideias, fazendo coisas. Então, É espetacular. Esse essa mix de mescla gerações eu acho fantástico, né? sensacional. Eu sempre falei que a mescla de idade e de experiências são fundamentais, porque não adianta. Eu tinha um diretor que ele falava assim: nada substitui quilômetro rodado. E é verdade. É isso aí. Né? Então, o cara ali, ele pode ter muita ideia diferente, mas ele não passou por uma série de situações que nós já passamos. Então, eu tenho condição de levar uma informação que ele não tem e ele está trazendo para mim alguma visão que às vezes eu também não tenho. Então, isso é sensacional. Então, quando você consegue juntar essas duas coisas, é espetacular. Então, eu tenho que ter a abertura de receber essa geração das informações, mas eles também têm que ter essa abertura. E às vezes eu não vejo isso. O que acontece é porque, como as coisas estão muito mais ágeis, às vezes o conhecimento que você tem, a velocidade de passar esse conhecimento, às vezes dá essa rusga. Mas então, assim, eu vejo que tem muita gente sim, que para ouvir a gente, para nos ouvir, para ouvir as histórias que nós temos que contar, e o cara fala, pô. Cara, e a prática do mentoring reverso, né? Você Exato. aprender com ele aprender com você, Perfeito. juntar o que for melhor para a organização seguir, porque todos crescem, né? Todos crescem. A partir do momento que você achar que você não tem nada mais para aprender, você morreu. Não tem, cara. Você só vai parar de aprender a hora que você morrer. E quem acredita em vida após a morte, nem depois da morte, né? Então, assim, você tem que estar aberto a isso. E eu queria aproveitar isso. Como é que você hoje, cada pessoa tem o seu estilo, tem a sua forma de aprender. Como é que hoje você consome um conteúdo de aprendizado, de desenvolvimento para você? Como é que você tem feito isso hoje em dia? Instagram. Sim, tem muito conteúdo bom no Instagram. Tem muita coisa boa no Instagram. LinkedIn, cursos no LinkedIn. Né? Tem vários cursos de graça, né, que as pessoas não aproveitam, né? Coursera, sei lá como queira chamar, né? Também tem muita coisa. E eu ainda consumo alguns livros também. Menos, mesmo, mas também consumo de leitura e tal. Mas eu acho que assim, primeiro o Instagram tem muita coisa boa, não é só consumo também diversão e relax, mas tem muita coisa boa, muita página boa no Instagram para fazer você pensar, para você... E, de novo, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não concordo aí com a pessoa que falou ali uma coisa e eu parei de seguir. Pô, mas eu tenho dezenas de coisas que eu não concordo com pessoas que eu gosto. Dezenas. Graças a Deus que tem coisas que eu não concordo. Isso quer dizer que a minha capacidade de pensar tá ativa, tá funcionando. Exatamente. Porque se eu concordar com 100% do que você fala pra mim, eu virei um robô, assim, que eu tô só concordando com o que você tá falando. Esse é o problema do cancelamento, né? A pessoa falou uma coisa que você não concorda, você para, mas ela tem muita coisa boa para agregar. E você não precisa concordar com ela o tempo todo, né? Imagina, as pessoas não concordam com tudo que você pensa o tempo todo também, né? Tem um cara chamado Ítalo Marcilli, não sei se você já ouviu falar dele, é um psiquiatra, né? Cara, eu acho ele sensacional, né? Porque ele dá umas porradas. Eu fiz até um curso presencial dele uma vez, assim. Ele faz a gente pensar muito, muito. Só que muita gente não gosta. Por quê? Porque ele é muito direto, ele é duro às vezes. E tem uma série de coisas que ele coloca ali que eu não concordo. Uma série de coisas. Só que no contexto geral funciona, né? No contexto geral eu acho sensacional, ele me faz pensar, ele me faz refletir, ele fala, puta, mas será que isso aqui que ele falou, nossa, eu não pensava assim, mas será que faz sentido, né, e tal. Só que tem muita gente que odeia o cara. Por quê? Porque ele é duro, porque ele fala as coisas que você não quer ouvir. Ele fala as coisas que você não quer ouvir, né? Ele tira realmente a gente ali do nosso sossego. Mental, emocional e tal, mas é sensacional. Mas esse é o ponto. E aí eu falo assim, tem um monte de coisa que eu não concordo com o que ele fala, mas eu continuo seguindo. Por quê? Porque eu tiro aquelas coisas que eu aproveito, que funcionam para mim, que não funciona, que me melhoram, e depois então, eu vou deixar de seguir o cara por causa disso. Mas esse é o problema, o receio das pessoas. Eu li no carro, vindo para cá, uma frase do
do Augusto Cury. Ele fala assim, a pessoa quando quebra alguma coisa, quando cai um quadro, ela vai lá, ela prega, ela conserta. Quando alguma coisa quebra, ela conserta. Mas ela é incapaz de olhar no espelho e tentar consertar aquilo que está errado nela. Isso. E não é porque eu não concordo com você que eu não posso te ouvir e falar assim, espera aí, deixa eu entender, porque concordar ou não depende de um contexto. Eu não sei o que você viveu, o que você passou. Às vezes o não concordar porque você sofreu um trauma ou porque alguma coisa aconteceu, mas eu não sofri, então eu nunca vou estar entendendo na plenitude aquilo que você está dizendo. Então esse negócio do cancelamento, cara, é um negócio ridículo. Assim, cara, pode não concordar com 100% do que a gente está falando aqui. Só que se a gente gerou um insight, não tem motivo para você não entender o contexto, entendeu? Então a internet ela trouxe essa questão do eu gosto, é like e dislike, né? E não tem o meio termo. Eu falo para todo mundo assim, cara, não vai ter nunca o meio termo, é só joinha para cima e joinha para baixo. E tiraram o dislike, né? Porque senão as pessoas vão ficar tristes agora, não pode mais fazer dislike. Aí tira o like, depois volta de novo, tira o dislike, fala assim, mas tudo bem, mas as pessoas não têm que ter 100% de aprovação do que eu faço. Muito pelo contrário, se você não concorda, manda uma mensagem, vamos conversar. É isso. Deixa eu explicar meu lado, explica o seu. Isso. Vamos bater um papo, eu vamos sempre dialogar. falo isso, né? Se você não falar aquilo que você não gosta em mim, eu nunca vou ter a chance de mudar. Exatamente. E uma das coisas que eu acho o máximo do LinkedIn, que o LinkedIn eu acho que é a única plataforma hoje que permite você fazer isso. E você vai lá no comentário e você fala assim, do cara, fala, não concordo. É isso. Como eu já fiz várias vezes. E aí gera um monte lá de coisas. Nossa, às vezes até brigas. Eu falo, gente, eu só tô dando a minha opinião. Eu não concordo. Você não precisa concordar com a minha opinião. Não, teve um post que eu fiz de geração, que aí teve uma geração falando que a geração mais nova não presta, a geração mais nova falando... Cara, eu comecei a olhar e falei o seguinte... Tá bom, por ser um ambiente profissional, o que eles estão colocando ali vai afetar a marca deles, ok, paciência, mas houve o diálogo. Isso. Mesmo que em formato de briga, houve certamente um diálogo. E eu fui intermediando os dois. Foi bacana porque eu falei assim, você já parou pra pensar isso? Aí eu colocava no do mais novo. Você já parou pra pensar isso? E aí eles foram de alguma forma... se ajustando e pensando, assim, pô, que legal. Mas outras plataformas, por exemplo, o Twitter é a plataforma do ódio, né? Você só tá lá pra brigar, pra cancelar e... Eu falo que hoje o Twitter tá só no meu iPad, que de vez em quando eu dou uma olhadinha. Tirei do celular, porque não adianta, cara. São coisas que você não vai te agregar. Só vai tirar a sua paz ali emocional, você vai ficar bravo, então assim... E Instagram também, eu falo que eu tô consumindo bem menos. Vou direto nas páginas que eu quero e tal, porque deu uma decaída também muito grande. Então, assim, como é que eu tenho feito isso? Então, tem muitos cursos legais no LinkedIn, de graça. Tem muito conteúdo gratuito bom. Pessoa hoje que fala assim, eu não consigo estudar inglês porque eu não tenho dinheiro. Não, você não consegue estudar inglês porque você não tem vontade. Exatamente. Você não tem disciplina para fazer as coisas. Cara, recentemente eu tava querendo fazer um curso de Power BI. Aí conversando com a pessoa, fala assim, qual o melhor curso você me indica? Assim, o melhor curso YouTube. de Power BI que eu te indico, ele é de graça, em tal plataforma, entra lá, e é um curso, cara, de 72 horas, curso completo. Assim, cara, fantástico. E você não paga nada, tá de graça, aberto. Então, assim, só não se desenvolve quem não quer. As plataformas estão... Eu utilizo muito o YouTube. O Instagram não tanto para desenvolvimento, mas o YouTube porque eu gosto mais de conteúdo mais denso. Sim. O Instagram é muito mais rápido, assim. Eu uso o LinkedIn e o YouTube como base para desenvolvimento, assim. Cara, isso aqui, ó. Se você tem um desse aqui, e se você falar que você não tem capacidade de se desenvolver, é porque você não tem como, é um preguiçoso. Falta de vontade. Falta de vontade, falta de disciplina. Né? Tá falando do inglês. Primeiro, meu celular tá todo em inglês. Segundo, eu tenho um monte de aplicativos de rádio americana que eu fico escutando no carro. Por quê? Porque eu fico escutando ali o locutor falando e tal, podcasts, né? Então, você tem que ficar ouvindo ali. Eu digo para todo mundo, falo assim, cara, não tenho dinheiro. Omigo. Sabe o inglês intermediário? Entra no Omigo, coloca em idioma inglês, você vai encontrar uma pessoa lá para falar 5 minutos, constrói relacionamento com ela, vai falando, ou seja, não adianta. Não tem desculpa para você não fazer. Para qualquer coisa. Então, você tem conteúdo disponível, como você falou, gratuito, dá para fazer, dá para se desenvolver, porque depende de você. E aí, eu costumo falar, né, também da diferença da disciplina com a motivação. Que as pessoas falam, mas eu não tenho motivação, isso é bullshit. Para mim, né? A melhor coisa que te dá motivação é resultado. E para ter resultado, você precisa ter disciplina, não motivação. Porque eu falo assim, vamos
dieta, que todo mundo fala, pô, você vai começar uma dieta, precisa emagrecer e tal. Você tem zero motivação no começo, porque tem que cortar, a gente gosta de comer, tem que cortar. Aí porque você precisa de disciplina para começar a fazer, comer bem, tal. Aí passou um mês, você emagreceu 5 quilos, fala, puta merda, agora eu vou mandar bala. Aí a motivação apareceu. Mas para você começar, você tem que ser disciplina. Então, assim, fazer um curso de inglês, às vezes a pessoa não gosta mesmo, mas começa a estudar, aí você começa a entender mais, você começa a falar, Cara, aí a motivação vem. Você trouxe um negócio perfeito. Né? Eu falo para todo mundo, motivação é a palavra motivo mais ação. Muitas vezes o motivo que você tem, você não tem a ação. Só que a disciplina é você fazer independente se você quer ou se você não quer. Então, primeiro disciplina e depois você arruma um motivo, qualquer coisa. É impossível. Não adianta. Impossível, eu falo enchendo a boca, é impossível qualquer ser humano acordar todo dia motivado. Não dá. Não tem como. Então, você tem que ter a disciplina para você fazer as coisas que você tem que fazer, mesmo sem vontade. Essa é a coisa. E aí, depois que você fez, né, exercício físico, estudar, depois que você fez, você vai se sentir bem. Mas não foi a motivação que te levou. Foi a disciplina que te levou. Então, é a disciplina que te leva para um outro patamar, não é a motivação. Aí, quando você chega no outro patamar, aí a motivação vem, porque você fala, nossa, olha o resultado que eu tive, que legal, agora eu vou continuar fazendo. Mas para começar a fazer, é a disciplina. Então, a mesma coisa, para estudar, para você se desenvolver, para você buscar conteúdo de valor, é disciplina. Porque é óbvio que é muito mais gostosinho ficar vendo vídeo para dar risada. Até o movimento é preguiçoso do dedo, né? Só uma... É óbvio, né? Mas eu tenho que ter disciplina para buscar alguma coisa que me agregue valor, que vai fazer eu pensar diferente, que eu vou ter uma capacidade intelectual maior e tal. Sensacional. Cara, estamos chegando aí no final do nosso bate-papo. Já? Passa rápido, né, cara? E vamos ter que voltar, hein? Que legal, eu tenho compromisso pra gente voltar. Puta, mas, que legal, antes da gente fechar, eu queria que você desse um pouquinho da sua visão de futuro para a audiência, né? Carreira, como é que você vê o mercado, como é que você vê as pessoas, o que está faltando. Que você fizesse um fechamento assim, com a sua visão de mundo, assim, do que a gente, a partir de janeiro, teremos novos desafios, independente de quem vai assumir ou não, para mim pouco importa, mas o desafio nosso de fazer o negócio acontecer. Então, como é que você vê o futuro do trabalho, carreira, negócios? Você deu um insight aí bem bacana. Estamos num momento de transição, né, de governo. E aí o que eu sempre falo é, pessoal, não dependa de ninguém. Não dependa de governo, não dependa do seu pai, não dependa da sua mãe, do seu tio, de ninguém. Né? Então, acho que assim, o que eu vejo de momento é isso. Muita gente querendo depender mais de alguma coisa. Então, não dependa de ninguém. Busque você se desenvolver, busque você produzir alguma coisa, né? Você fazer coisas para você, porque não adianta, no final do dia, ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai pagar seus boletos, né? Ninguém vai falar assim, manda seus boletos. Ninguém vai vir te salvar. Né? Então eu vejo isso assim, como tendência, a gente estava falando, né, dessa geração mais nova, que às vezes não está buscando muito conteúdo. Então é de tentar realmente produzir coisas de valor. Porque eu não sei até quanto tempo isso se sustenta, essas coisas de não tão valor agregado e tal. Então, primeiro, o que eu posso falar, assim, né, o que eu sempre falo para as pessoas, assim, uma coisa que você possa gravar do que eu falo é, não dependa de ninguém, cara. Não seja autossustentável, não dependa de ninguém, não seja um peso na vida de ninguém. As pessoas falam muito de propósito de vida, né? Eu preciso buscar meu propósito. O melhor propósito de vida que você pode ter é não ser um peso na vida de ninguém. Se você fizer isso, você já está sendo, cara, uma maravilha no mundo. Perfeito. Né? Não ser um peso na vida de ninguém, não fuder a vida de ninguém, não atrapalhar a vida de ninguém. Né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto. E a gente buscar isso mesmo, cada vez mais aliar a geração mais nova que está vindo aí, com conteúdos novos, com velocidade, com a experiência de quem já viveu um pouco mais. Eu acho que esse mix aí, né, dá certo. E buscar gerir cada vez melhor os negócios, porque eu vejo que muita gente quer abrir negócio, fazer as coisas e não tem o mínimo estrutura de gestão. Mesmo essas coisas digitais, precisa ter alguém para gerir, precisa ter um mínimo de gestão ali para você, financeira e tal. Então, eu acho que é isso, assim, para frente não dependa de ninguém, cuide você da sua carreira, da sua vida, mais do que carreira, da sua vida. Tente gerir melhor seus negócios, sua vida, sua carreira
e vamos para cima e vamos fazer as pessoas serem melhores. Acho que esse é o nosso objetivo. Cara. Você vai precisar voltar, porque aqui a gente falou de networking, falou de liderança, a gente falou de gerações, falou de primeiro contribuir para depois escolher. Receber. Ou seja, cara, um MBA de graça. Obrigado pela sua presença. Imagina, cara, maior prazerzaço. Eu falei, eu gosto demais de fazer isso, de compartilhar um pouco da vivência, das histórias, porque, como eu falei, eu quero que as pessoas saiam da minha vida melhores. Então, eu adoro fazer isso e vou fazer isso até morrer. Cara, sensacional. Cara, o canal tá aberto. Puta, show de bola. Precisar, tá para gerar conteúdo, para estar aqui com a gente. Prazerzaço bater papo com você. A gente sempre conversou muito, né, no trabalho. Foi uma baita relação que nós criamos lá e pra vida. Obrigado, né? Obrigado pelo convite. Foi muito legal. Imagina. Obrigado a vocês que nos acompanham. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, recomendar para os amigos. Como a gente falou, tá muito difícil as pessoas consumirem conteúdo de valor. E se você enxergou que esse é um conteúdo de valor, passa para frente. Isso vai ajudar cada vez mais a gente gerar e trazer pessoas incríveis como o Lucato. Então, obrigado e até o próximo Carreira Talk Show.